preparado sim para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos nos Estados Unidos, tá? Então, se não vai votar, lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo. Então, eu não quero polemizar esse assunto. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Esse aí foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem, né? Também na live que fez, falando sobre o filho Eduardo sendo indicado. Vamos tentar ouvir aqui, então, o embaixador agora, Marcos Azambuja. A função do embaixador é um tripé. Ele tem a função de representação, de informação e de negociação. A representação, ele representa o Brasil na sua multiplicidade de interesses, na sua diversidade de tendências. Portanto, ele é o representante do Brasil, como o advogado representa um cliente, como o ator representa um personagem. Ele é o informador, porque ele é a pessoa que informa o país em que ele está, do que o Brasil acha e pensa, e que, por sua vez, recebe e traduz para nós o que esse país em que ele está pensa e sente. E, finalmente, ele negocia. É a pessoa que vai acompanhando aquela diversificada agenda de interesses e controvérsias que entre dois grandes países sempre existe. Para começar uma carreira diplomática no Brasil, é necessário fazer um curso no Instituto Rio Branco. Conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Marcos Azambuja, é taxativo. Não faz sentido alguém sem formação específica e experiência na carreira começar justamente pela embaixada mais importante. O topo, é o máximo da carreira, o ápice é ser embaixador nos Estados Unidos. E quem é Marcos Azambuja? Só para esclarecer a quem nos acompanha, foi embaixador na França, foi secretário-geral do Itamaraty durante a gestão Saraiva Guerreiro, que foi um brilhante diplomata também de origem baiana, foi 6 anos ministro das Relações Exteriores do Saraiva Guerreiro do governo Figueiredo, sucedendo um outro brilhante ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, que durante o quinquênio Ernesto Geisel foi o ministro das Relações Exteriores. Só para situá-los tal. Marcos Azambuja, portanto, percorreu todos os principais postos do Itamaraty. Então, alguém que está falando é alguém que tem experiência, ação e que, como ele bem disse, o que faz um embaixador? Eu anotei os 3 pontos. Ele é o representante, representa o país, né, no exterior. Ele é um informador, é aquele que apresenta as questões do país em momentos necessários aonde ele está servindo, e é um negociador. E mostrou que é o ápice da carreira, como eu disse anteriormente, é chegar aos Estados Unidos. Ou seja, a questão da designação do filho é uma irresponsabilidade. Aí é a questão levantada, nós já fizemos referência ao editorial, salvo engano, terça-feira, do jornal O Estado de São Paulo, né? Justamente dizendo que, diz o editorialista do jornal O Estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro não sabe o que é presidente da República, age como um chefe de clã. É perfeita a definição, isso está no primeiro parágrafo do editorial. É isso, ele não entendeu. O Senado é que vai apreciar caso, ele não fez ainda a designação oficial. Se o fizer, vai ao Senado. O artigo, se não me engano, 52, inciso 4 da Constituição, atribui ao Senado, só ao Senado, privativamente, como diz a Constituição, uma série de questões lá que o Senado deve tratar. Uma delas é da aprovação de embaixadores. Eu, como cidadão aqui em São Paulo, vou escrever os 3 senadores de São Paulo, o Major Olímpio, Mara Gabrillo e José Serra, e nós temos mais 26 unidades da federação, e mais 3 senadores por cada uma, no total são 81 senadores, pedindo, que aos daqui, ao menos, que eles ajam como paulistas, na tradição de São Paulo, na tradição histórica de São Paulo servir ao Brasil. Eu espero que vocês, em tantos lugares que nos acompanhem, façam a mesma coisa. Ou seja, não é possível que algo indigno, que fere a ética, o respeito, né, nepotismo puro, passe e nós vamos ser motivos de chacota mundial. Vamos ser comparados às repúblicas,
as ditaduras da África Negra, as repúblicas bananeiras, aquelas clássicas que estão nos romances, nos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, no Eu, o Presidente, no Miguel Ángel Astúrias, o Supremo, que trata da ditadura já no início do Paraguai, com o processo independentista do França, em suma, os clássicos da literatura latino-americana que tratavam sempre de ditaduras. A questão da festa do bode, que eu citei outro dia, que é sobre o Trujillo, nós vamos virar uma dessas coisas, República Bananeira, né? Não é possível. O que o rapaz sabe? Qual é o currículo? É o hambúrguer, né? Que foram ver é mentira, porque a lanchonete é frango frito, que ele viajou e ele está surfando na Indonésia. Agora, hoje, nesse minuto, você que nos acompanha, sabe o que ele está fazendo? Surfando na Indonésia. Ele poderia estar estudando, porque ele vai ser embaixador nos Estados Unidos, ele não conhece nada de história dos Estados Unidos, assim como de história do Brasil, história diplomática brasileira, história diplomática norte-americana. Ele podia até fingir, ir com um livro bem grosso, põe embaixo do braço, tentar aprender por osmose, porque ele não lê. Então aprende por osmose, né? Cria uma forma nova, mas nem isso ele faz. Ele dá um tapa na cara dos brasileiros, primeiro, dos eleitores de São Paulo, quase 2 milhões, que votaram nele, quase 2 milhões, né? Dá um tapa na cara dos 210 milhões de brasileiros, porque ele está surfando, pegando onda na Indonésia. É uma imoralidade. Imagina se o PT tivesse feito isso. Eu não tenho lado. O meu lado é da República. Imagina se o Lula tivesse nomeado o filho dele. Porque, para mim, não difere nada o filho do Lula desse rapaz. Os dois são igualzinhos. Querem levar vantagem. Né? Querem levar vantagem. Imagina se fosse o PT, estaria todo mundo na Avenida Paulista. Todo mundo na Paulista. E agora? Quer dizer que a moralidade, quer dizer que o Bolsonaro pode fazer tudo? É um reizinho? Não, Bolsonaro. Existe a Constituição. E mais que isso, existe a honra dos brasileiros.